Bom dia, eu sou Marcos Demarque, economista-chefe da Auris Partners. Estamos aqui mais uma sexta-feira na Faria Lima, 19 de julho. Vou para gravar o nosso tradicional Auris Podcast Macro. E como não podia deixar de ser diferente, estou aqui acompanhado de Carlos Caval, nosso sócio fundador. E também, como não poderia deixar de ser diferente, o assunto continua sendo toda a questão fiscal aí que a gente tem vivido nessas últimas semanas e meses. E como uma prévia do relatório bimestral de avaliação de despesas e receitas do Tesouro Nacional, que será divulgado segunda-feira, tivemos ontem o ministro Fernando Haddad já dando uma palhinha, né, do que virá no relatório e trouxe alguns números, né, que a gente vai debater um pouco aqui. 15 bilhões entre contingenciamento e bloqueio de despesas, né, Caval? Como é que ficou esse número aí na sua cabeça? A gente tem trabalhado um pouco essas cifras, né, tentando achar que tamanho é que é preciso ser feito de economia, de reavaliação de receitas para que se alcance uma meta de déficit zerado no ano. Como é que você está vendo essa primeira pernada aí da divulgação do relatório bimestral de avaliação de receitas e despesas? Bom, primeiro bom dia a todas e todos. Um prazer estar aqui novamente nessa sexta-feira aí ensolarada, né? Tomara que continuemos assim no fim de semana. E antes de comentar os números em si, já alguma repercussão aí nos mercados, dentro da visão também dos analistas econômicos, dos especialistas aí em contas públicas, chamar atenção para o inusitado, né? Em primeiro lugar, nunca houve tanta atenção dada à divulgação de um relatório bimestral, né? Acho que para muitos aqui que estão nos ouvindo, isso deve ser uma novidade. O que é esse relatório bimestral, né? Também não me recordo de que houvesse algum tipo de divulgação antecipada, né, dos dados que vão constar, né, do relatório, especialmente o bloqueio e contingenciamento de recursos. Acho que até foi bom, talvez o do governo devesse ter feito isso antes, dada a ansiedade envolvida na divulgação desses números, mas e muito menos que isso fosse objeto de divulgação por parte do Ministério da Fazenda, né? Então, ou é porque tem alguma coisa muito certa e muito positiva, ou porque isso é sinal de que alguma coisa não está andando bem, né? E para quem conhece o Brasil, a chance de ser a segunda opção é sempre maior do que a primeira. Então vamos lá. O que é o relatório bimestral rapidamente, né? Como nós temos um rito definido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, isso nos últimos 24 anos, desde o ano 2000, né, em que você tem uma meta fiscal, né, o ponto de partida é o Orçamento Geral da União, aprovado normalmente até o final do ano anterior, e ao longo do ano você vai fazendo uns pontos de aferição, uns checkpoints, vamos dizer assim, que são exatamente, né, os 5 relatórios bimestrais que a gente tem a partir de março e aí a cada 2 meses, né, sucessivamente, né? E o que é feito nesse checkpoint do relatório, né, é uma calibragem das suas estimativas de receitas e também, né, no mesmo sentido das despesas. Para quê? Para que você tenha um mecanismo de gerenciamento, né, dentro do governo para o cumprimento da meta fiscal, né? Receitas podem estar acima do esperado ou abaixo do esperado, o mesmo com as despesas, e a variável de controle que o governo tem é a gestão do gasto, da despesa discricionária, aquela que não é obrigatória por mandato constitucional ou por lei, que ele pode ir calibrando. E, claro, às vezes até algum esforço no que toca à receita, né? Até aqui, por que isso nunca foi objeto de foco pelo mercado? Porque você já saía, né, normalmente com previsões conservadoras, né? Previsões conservadoras em termos de receita, ou seja, estimando receitas de uma forma mais conservadora, normalmente abaixo daquilo que seria esperado, com alguma gordura,
E no tocante às despesas também, você colocar a despesa dentro de um patamar realista para não ser surpreendido ao longo do ano com despesas, especialmente as obrigatórias, acima do esperado, sobre as quais você não tem controle. Né? E o que mudou a partir do novo arcabouço fiscal? É que se perdeu, né, todo o enforcement legal com relação ao comprometimento com a meta fiscal. Haja vista que o governo, inclusive, já alterou as metas de 2025 em diante. Esse relatório ele tem a ver com o ano de 2024. Já será divulgado na segunda-feira o terceiro relatório. Né? E os dois anteriores, em março e maio, trouxeram uma frustração do ponto de vista das expectativas do mercado e dos analistas. E por quê? Porque mantiveram projeções consideradas irrealistas, tanto no caso da despesa como da despesa, e no sentido negativo. Superestimativa de receitas, muitas delas ligadas a medidas fiscais aprovadas no ano passado, e também uma subestimativa preocupante com relação aos gastos da Previdência Social. Né? Marcos, você até calculou aqui, mencionamos aí, é uma subestimativa em torno de... 26 bilhões para a Previdência especificamente, alguma coisa perto de 5, 6 bi para a parte do BPC, né, que são aqueles benefícios de prestação continuada. Uma coisa perto de 30 bi parece ser o tamanho da subestimativa em relação ao segundo relatório bimestral. Então esse é o primeiro ponto dos números que foram divulgados ontem. Né? Como existe, né, dentro da visão nossa e dos analistas, uma subestimativa de cerca de 30 bilhões de gastos obrigatórios, né, isso conflita com o limite de crescimento da despesa, que, nos termos do novo arcabouço, é de 2,5% real. Né? Como não vai haver maneira de você evitar o pagamento de gastos da Previdência, outros benefícios sociais, você tem que calibrar a despesa discricionária para baixo, né, no sentido de evitar que, no conjunto, a despesa ultrapasse o limite de 2,5% real. Esse ajuste, agora ligado à nova regra com a expansão de gasto de 2,5%, é o que agora se denomina de bloqueio orçamentário. Então, ontem, o governo anunciou um valor total de bloqueio e contingenciamento, os dois juntos, de 15 bi. 11,2 bilhões são de bloqueio, portanto, é aquilo que ele está, né, restringindo com relação ao gasto obrigatório, com o objetivo de não extrapolar o 2,5%, e não há opção legal para que o governo não cumpra o 2,5%. Né? Então, nesse sentido, ele terá que fazer esse bloqueio na medida necessária, e a ele se soma um valor que normalmente, né, ocorre todos os anos, que é o chamado, entre aspas, empossamento orçamentário. Despesas obrigatórias ou discricionárias que acabam não sendo realizadas ao longo do ano. Muitas vezes despesas ligadas à saúde, enfim, né? E nesse sentido, você tem normalmente um valor de cerca de 20 bilhões de despesas que acabam, por uma questão gerencial, né, operacional, não sendo realizadas. Né? Por isso que, quando somamos o valor desse suposto empossamento de 20 bilhões com os 15 bilhões anunciados ontem e chegamos a um valor total de 35, isso parece razoável dentro do ponto de vista de cobrir, né, aquele valor a mais estimado para a Previdência, benefícios sociais. Né? Então, muitos estão hoje dizendo que o número de 15 bilhões está ok, né, dentro do objetivo de cumprimento da regra de 2,5%. Diga-se de passagem, na nossa opinião, que chamar esse anúncio, esse dado de muito positivo, nos parece um exagero. Por quê? Porque ele é simplesmente o cumprimento da legislação que, aliás, foi proposta e aprovada pelo atual governo. Né? Então, já não é um bom sinal a gente encarar
o mero cumprimento da regra como uma notícia positiva. E por que isso? Porque houve, né, rumores aí nas semanas passadas de que nem isso o governo faria, tentaria uma mudança legal para que esse limite fosse estendido. Então, aí vem, né, a maneira de ler. Você jogar dentro da regra do jogo é uma boa notícia, porque se você não jogar, evidentemente é pior, mas o quão bom, né, no fundo, foi essa notícia. Bom, o outro ponto diz respeito ao que eu estava falando antes, né, a dinâmica do relatório bimestral ter ligação com a meta de déficit zero, né? E aí, Marcos, a gente ainda está muito distante desse número, né? Assim, acho que uma pergunta que, dado o que foi dito ontem pelo ministro, esses 15 bilhões de contingenciamento e bloqueio, né, falta esclarecer a ponta das receitas, né, que a gente sabe por vários acompanhamentos, até mesmo do IFE, né, o Instituto Fiscal Independente do Congresso, né, que avalia as contas públicas, de que existe uma superestimativa nas receitas previstas pelo governo, né? Até que ponto, na segunda-feira, teremos esse relatório trazendo mais para o mundo real, né, a expectativa de arrecadação para o ano. Nesse quesito, né, assim, olhando um pouco os números ali, parece que ainda tem alguma coisa perto de 30, 35 bilhões de reais de superestimativa de arrecadação ao longo do ano, de coisas que já eram para terem acontecidas, né, segundo as próprias previsões do governo, não aconteceu nada, né, a história do CARF, principalmente, que a gente já disse em detalhes aqui a semana passada, né? Então parece que alguma coisa entre 30 e 35 bilhões aí de superestimação aí na parte das receitas ainda continuam, e é o que a gente quer ver, que tipo de atitude o governo vai trazer aí para o relatório bimestral. Qual que eu acho que é um ponto interessante, Cavai, como você mesmo disse, né? É bom ou ruim você simplesmente cumprir com as regras que estão colocadas e que foi desenhada pelo próprio governo ano passado, né? Mas a outra coisa, eu acho que assim, está muito claro que a planilha ali não mente. Você bota os números ali, você vê que tem coisas que não se encaixam, né? Até que ponto, né, o governo vai querer passar uma mensagem que não corrobora a realidade dos dados. Acho que essa é a grande dúvida hoje do mercado. Até que ponto vai se empurrar esses números com a barriga para saber até onde vamos chegar com as projeções que o governo tem feito de maneira superestimada. Uhum. E com relação a isso, né, o atingimento da meta de déficit zero, né, aí entra no campo daquilo que eu mencionei há pouco, que é a superestimativa das receitas constantes do orçamento, né? Já comentamos sobre isso em mais detalhes com relação às receitas em si, e teremos algum tipo de revisão aí nos dados da segunda-feira. Mas, nesse caso, parece que o governo vai divulgar ainda né, uma estimativa de receita muito acima daquilo que os analistas supõem. E por quê? Porque uma vez que a meta é composta, né, de receita menos despesa, os 15 bi que foram divulgados, de novo, ligados ao bloqueio de despesa, eles evidentemente também auxiliam, né, no cumprimento da meta, né? Mas mesmo se somarmos a esse 15 bi aquela despesa que provavelmente não será realizada, o empossamento, como eu disse, e chegarmos no valor de 35, né, parece que falta um valor ainda de 30 a 35 bilhões para que o governo atinja o limite inferior, né, da meta de déficit zero, que é o menos 0,25% do PIB, né? Essa diferença é, sobretudo, então, essa superestimativa da receita, né, que teria que ser coberta ou por medidas adicionais de receita ou por um comportamento mais favorável né, da arrecadação, ou também, no limite, por mais bloqueios de despesa até o final do ano, né? Então, eu diria que, nesses termos, né, a gente andou na direção correta, no sentido do bloqueio de 15 bi, né? Ele é indispensável para
o limite de despesa da nova regra, mas não evoluímos, né, naquela parte ligada à superestimativa da receita e que ainda precisa ser coberta de alguma maneira para o atingimento do limite inferior, né, o menos 0,25% do PIB, da meta fiscal de 2024. Agora, nesse caso, há, né, a opção do descumprimento. Exatamente. Né? Então, haveria penalizações do ponto de vista de restrição à expansão de gastos em 2025, o que eu acho que seria bem recebido pelo mercado. Quer dizer, dentro da regra do jogo, né, se houve um esforço grande do ponto de vista de arrecadação, algumas medidas frustraram, né? Se você não chegou aonde tinha que chegar, no ano que vem o seu ponto de partida, né, do ponto de vista de crescimento da despesa será menor. Isso acho que dentro dessa dinâmica eu acho que poderá vir a ser favorável. No entanto, como o governo aparentemente insiste, né, nessa estimativa exagerada da receita, fica sempre a dúvida se não haverá, né, lá na frente a intenção de alteração também da meta de 2024, assim como foi, né, já as metas de 25 em diante. Então, existe essa preocupação ainda. Aguardamos, então, a segunda-feira os detalhes, né, da divulgação do relatório para entender, né, no fundo, qual é essa estratégia para os próximos relatórios, né, de setembro e novembro, que já serão, né, divulgados quando, né, o jogo já estará em grande medida dado, né, porque já temos agora metade do ano, né, transcorrido e muito mais na divulgação do quarto e do quinto relatório. Bom, ontem, né, antes da divulgação dos dados, a gente tinha uma performance muito ruim, né, dos ativos brasileiros, né, mas isso dentro de um contexto, né, e vamos agora focar no lado global, de pressão muito forte nos ativos emergentes e particularmente da América Latina. Né? Caval, acho que não é de agora, acho que já tem algum tempinho aí, um ou 2 meses, que a América Latina, os ativos da América Latina vêm sofrendo bastante. O Brasil tem sofrido mais por conta desses aspectos fiscais que a gente tem ressaltado aqui, mas teve toda a história da eleição no México, aí você teve, vamos dizer assim, as duas principais economias da América Latina relativamente aí envoltos em incertezas grandes pela questão política que pesaram bastante sobre os ativos, né? Mas ontem especificamente, acho que esse é um ponto interessante. Fica a dúvida, né, se foi algo muito originário aqui no Brasil, essa piora dos ativos, né, que o real chegou a depreciar mais de 1%, porque a gente viu Chile, Colômbia, México também com as moedas depreciando mais de 1%, as bolsas também não indo bem. Então, eu diria que tem um contexto, obviamente, local nosso, envolto em tudo isso que a gente tem falado aí nas últimas semanas. Tem esse contexto do México específico, uma eleição que acabou trazendo um resultado aí que permite, possivelmente, alterações institucionais importantes no país para o lado pior, né? E tem lá fora, digo, Estados Unidos, a história que está chamando cada vez mais atenção, né, que a gente está chegando cada vez mais próximo do momento da eleição presidencial nos Estados Unidos. A gente já teve o debate entre o atual presidente Joe Biden e o antigo presidente Trump algumas semanas atrás, que repercutiram, né, sobre os ativos globais, no sentido em que parecia e ainda parece um presidente muito fragilizado, até mesmo do ponto de vista de saúde, né, disputando com Trump a presidência. Aí teve o evento, né, mais recente, na semana passada, da tentativa de atentado ao candidato. Tudo isso para dizer o quê? Parece que está aumentando bastante a probabilidade do Trump ganhar as eleições, né? Isso, se você olhar as casas de apostas, as precificações de modelo que vários analistas políticos fazem, estão caminhando nessa direção. Mas tem um ingrediente que ganhou mais tração nessas últimas semanas, que é a possibilidade de não só os republicanos retomarem a Casa Branca, mas como também
a Câmara e o Senado também terem maiorias republicanas, coisa que é muito rara na política americana. Por que isso é particularmente importante pensando do ponto de vista de ativos? Né? Porque a gente sabe, né, pelo discurso do Trump, alguns aspectos que ele defende com relação à imigração, com relação à geopolítica, especialmente com relação à China, a ideia de tentar, né, de colocar mais tarifas, né, contra a China, tentando inclusive pegar o México nessa história, né, porque uma parte dos produtos chineses que entram nos Estados Unidos entram via México, né, ali vai se fabricar um carro, muitas das peças que se fabrica do carro mexicano vêm da China, entram na China via México, vai para os Estados Unidos. Então o Trump quer de alguma forma tentar atacar esse tipo de coisa. Tem toda a história da disputa tecnológica China-Estados Unidos, que também leva ambos os partidos a adotarem uma postura mais forte contra a China. Tudo isso sem falar na questão fiscal, que obviamente tende a permanecer bastante expansionista no governo republicano, ainda mais se a gente tiver Câmara e Senado também caindo na mão dos republicanos. Então, o que tem acontecido com os ativos? Né? A gente vê, por exemplo, as taxas longas de juros, né, nos Estados Unidos permanecendo relativamente estáveis num momento em que, como a gente comentou na semana passada, né, a inflação americana dá sinais mais contundentes de desaceleração e está afetando a parte mais curta da curva. Se você olhar a parte de 2 anos da curva americana, ela caiu bem nesse último mês, né, no mês de julho, caiu cerca de 25 pontos base, enquanto a taxa de 10 anos praticamente não se alterou. Então, o que o mercado, né, um jeito de ler tudo isso que eu estou colocando aqui é o seguinte, inflação convergindo para a meta, uma certeza maior de que isso está acontecendo. Ajuda, né, no cenário do Fed cortar juros ao longo desse ano. Tanto é que já tem precificado mais de 2 cortes para o ano, possivelmente começando agora em setembro. E você tem, do outro lado, né, políticas protecionistas pelo lado geopolítico e expansionistas pelo lado fiscal, que tendem, né, a manter a taxa longa de juros mais alta. Bom, com juros curto mais baixo, né, a gente tem visto um reposicionamento grande dos ativos. Né? Aqueles ativos que mais são sensíveis à taxa de juros têm performado melhor. Pego alguns exemplos aqui, por exemplo, o S&P, o Standard & Poor's 500, né, o índice acionário da Bolsa Americana, do começo do mês para cá, quase não subiu nada. Se a gente vai olhar o índice de small caps americano, né, o Russell 2000, né, que pega 2.000 empresas de menor capitalização, subiu 9% desde o começo do mês para cá. Né? Se a gente olha, por exemplo, o índice de ações de tecnologia lá de Filadélfia, perdão, o índice caiu mais de 6%. Então, as ações de tecnologia sofrendo, porque para elas não faz muita diferença se os juros 3%, 4%, 5%, elas conseguem funding de maneira ilimitada, são quase que monopolistas, dependendo do setor que elas estão atuando, né? Mas essas empresas menores que dependem dos juros estão se beneficiando dessa mudança de aspecto global, pelo lado dos juros especialmente. Um maior espraiamento do crescimento das bolsas americanas, que estava muito concentrada, né, nas 7 principais, né, empresas de tech. Tanto é que esse é um ponto interessante. Se você olhar o S&P 500, como eu disse, subiu perto de 1% do começo de julho para cá, mas se a gente olha o S&P 500 equally weighted, né, quando você joga a mesma ponderação para cada uma das 500 ações, esse índice já subiu mais de 3%. Né? Então, fora aquelas 7, 10 principais ações que estão no S&P 500, estão andando mais de acordo com essa realidade de possivelmente ou provavelmente o Fed conseguir cortar os juros a partir de setembro. Então isso chama atenção para o fato de que nós temos, né, finalmente, do ponto de vista da economia americana, uma maior convicção de que pode haver o início do ciclo de corte de juros em setembro, vamos aguardar, e isso remete ao que a gente vai comentar um pouco mais à frente, que é a próxima reunião do FOMC,
dias 30 e 31 de julho, né? Não na próxima semana, mas na seguinte, e que poderia até haver essa sinalização aí de um corte, né? Na reunião seguinte. Isso está sendo aguardado aí, pelo menos há 2 anos aí, né? No cenário econômico global. E está mais próximo, mas a gente tem que também entender que há outros desafios, né, em termos do cenário para os emergentes. Em primeiro lugar, a própria atratividade, né, dos ativos americanos, a bolsa agora, né, com um outro tipo de oportunidade se abrindo em setores que estão atrasados, né, em relação àqueles que andaram muito, né, os juros, né, ainda muito atraentes, a pressão, né, sobre a curva de longo prazo, né, chama atenção para a necessidade de que nós, né, entre outros, façamos a nossa lição de casa, né? Então, é importante que a gente tenha, né, esse tipo de convicção, porque não é o corte de juros do Fed que vai salvar, né, os ativos brasileiros se a gente continuar com o grau de incerteza com relação à política fiscal ainda elevado. Sim. Bom, acho que falamos bastante hoje. Novamente agradecemos aí a todas e todos e um bom fim de semana para todo mundo. Até uma próxima.